Eu estou exagerando por desconfiar do meu noivo após encontrar algumas roupas íntimas que não eram minhas entre as roupas de lavanderia dele? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal Tô Pensando Alto. Eu sou Isa Carlotti e hoje nós temos relatos do Reddit polêmicos, eu diria polêmicos. Teremos 3 histórias. Relacionamento entre homem e mulher. Dá pra existir uma amizade? Dá pra existir parceria sem ser relacionamento amoroso, físico? E outra, uma possível traição e uma traição. 5 histórias. Vamos pensar alto sobre isso. Eu quero ver o que você pensa, se bate com o que eu penso, se bate com o que a galera respondeu aqui nos comentários dos relatos do Reddit. Mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificação, deixe o seu like para que o YouTube comece a entregar ainda mais este canal, para que ele alcance mais pessoas, a gente ganhe relevância por aqui e possa crescer grandemente este sonho. E também segue lá no Spotify. Se você é muito legal, você vai ouvir aqui, vai assistir no YouTube, na sua televisão bem grandão, e depois vai ouvir também caminhando na esteira lá no Spotify, beleza? E não esquece de deixar 5 estrelas na avaliação para que o Spotify também possa começar a recomendar mais, entender como relevante este canal. Deixe também o seu relato. Você tem uma história pra contar aqui pra gente, pra eu contar aqui? Pode ser ela sobre relacionamentos, algo engraçado, divertido, curioso, ou algo paranormal, um relacionamento complexo, tóxico. Conta aí o seu relato pra gente. Vou deixar aqui embaixo no vídeo, também aqui na descrição, um e-mail para ficar mais fácil de você mandar o seu relato. Pode ser curto, pode ser longo, a gente conta por aqui. E também para os trechinhos, cortes, lá no Instagram você encontra, vou deixar o arroba aqui, segue lá no Instagram. E a primeira história de hoje, eu te pergunto, você estaria confortável se o seu cônjuge viajasse com um colega de trabalho do gênero oposto? Isso aconteceu há cerca de um mês, durante as intensas viagens de primavera e as paralisações do TSA. Curiosidade! A paralisação do TSA são as operações da Administração de Segurança no Transporte. Ela aconteceu parcialmente nos Estados Unidos em março de 2026, ou seja, um caso extremamente recente, que é um resultado de sérios problemas nos aeroportos do país. Beleza? Só uma curiosidade aqui para contextualizar e a gente se situar aqui dentro da história. Então, bora lá. Eu, mulher de 35, viajo a trabalho e no mês passado fui para uma cidade no sul dos Estados Unidos, onde só havia voos com conexões para entrar e sair do aeroporto local para eu voltar para casa. No dia da minha viagem de volta, recebo uma notificação de que o primeiro trecho do meu voo está atrasado meia hora, depois 1 hora e depois 2 horas. Eu chegaria ao meu voo de conexão enquanto ele estivesse embarcando, ou seja, não ia dar tempo de pegar a conexão, né? Depois de uma rápida ligação para a companhia aérea, descobri que havia um outro voo que fazia sentido possivelmente trocar. Mas isso me enviaria para um aeroporto de conexão diferente e eu estaria em casa somente após a meia-noite. Bom, não sei para vocês, para mim ficou um pouco confuso esse vai e volta de conexão e tal, mas pelo que entendi, atrasou o primeiro voo, onde ela teria que fazer conexões, e esse atraso atrasaria as conexões também, e ela chegaria extremamente tarde em casa, né? Então, não teria como chegar no horário previsto ou no horário que ela gostaria. Voltando. Enquanto viajando, um colega de trabalho, um homem de 50 e poucos anos, também estava na mesma cidade em que eu e voltando para casa no mesmo dia. Mas ele foi de carro. O tempo de viagem dele para casa era menor do que o meu tempo de voo com as conexões para qualquer uma das opções de conexão, entre 6 e 5 horas. Conheço esse colega de trabalho há 3 anos. Já tive jantares a sós com ele, joguei golfe, saí com ele e outros colegas em bares, e eu falo e mando mensagens para ele semi-regularmente, e tudo isso a trabalho. Não quero parecer uma mulher ingênua, mas não há razão para eu ter qualquer preocupação com a minha segurança enquanto estou com ele. Eu o consideraria mais do que um conhecido, talvez perto de um amigo de trabalho. Tipo, não estou saindo com ele em outro momento que não seja durante o expediente.
mas confio nele. Ele é uma pessoa boa e outros colegas com quem eu trabalho e também têm relação com ele no dia a dia e o conhecem há muito mais tempo que eu, também têm respeito e falam muito bem dele. De qualquer forma, esse colega sabia das minhas dificuldades para voltar para casa voando e sugeriu que eu simplesmente fosse de carro com ele, o que me faria chegar em casa por volta das 8. Depois de cerca de 15 minutos analisando os diferentes cenários, decidi ir de carro com ele. Joguei minhas malas na picape dele, avisei meu marido sobre os meus planos de viagens atualizados e estávamos indo para casa. Avançando para o dia de hoje, e viajei de volta para a mesma cidade e estou contando para 2 colegas de trabalho sobre meus problemas ao viajar para casa da última vez que estive aqui. Eu, pensando que era apenas mais uma história de viagem engraçada e até exaustiva, fiquei chocada ao ouvir de um desses colegas de trabalho, que também é homem, que absolutamente não permitiria que sua esposa viajasse sozinha com seu colega de trabalho, sendo ele homem, nessa mesma situação. Já o outro colega, que estava junto, que também conhece esse colega que me deu a carona há muitos anos, mas que não está em um relacionamento, disse que não teria problema nenhum em deixar a sua esposa, caso existisse, viajar com ele. Sou uma mulher forte e independente que não ouve o que o marido diz de vez em quando? Sim, mas também valorizo muito a opinião do meu marido. Nunca pensei 2 vezes sobre a minha decisão em viajar para casa de carro por 6 a 5 horas com meu colega de trabalho. Então, finalmente perguntei ao meu marido como ele se sentia e a resposta dele foi que ele estava desconfortável com a minha mudança de viagem de última hora. O que me deixou embasbacada, sentando no meu quarto de hotel de boca aberta. Nunca pensei nos sentimentos dele ao tentar apenas voltar para casa depois de 2 dias de viagem de trabalho. Acredito que isso foi porque ele estava mais preocupado com a minha segurança do que com as intenções do meu colega de trabalho homem. Mas eu só queria voltar para casa o mais rápido e fácil possível. É aqui que preciso da perspectiva e opinião sobre essa situação. Você se sentiria confortável com a sua esposa ou marido viajando dessa forma? Eu sou burra? Sou uma mulher ingênua que digo que não sou? Como eu disse, não pensei 2 vezes em voltar para casa assim. Aí ela tem uma atualização das informações, né? Algumas pessoas fizeram os comentários e ela respondeu essas dúvidas de comentários, mas antes, eu queria saber de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que tudo bem a amizade entre homem e mulher? E principalmente, nesse caso em específico, é uma relação profissional. É um coleguismo, é uma carona que diz respeito a tudo que ela está dando aqui como exemplo, é totalmente profissional. Vou dar uma continuidade aqui numa edição que essa pessoa fez, tá? Para esclarecer algumas coisas, estou casada há 16 anos com meu marido. O conheço desde o ensino médio. Ele conhece o tipo de pessoa que eu sou e eu conheço o tipo de pessoa que ele é. Se ele não soubesse que meu único objetivo era voltar para casa o mais rápido possível, diria que ele não me conhece em nada. É por isso que não levei realmente em consideração como ele se sentiria ao decidir voltar para casa como fiz. Aí algumas pessoas fizeram perguntas e ela foi respondendo, tá? Vejo esse colega de trabalho 10 vezes por ano no máximo. E não acompanho muito sobre a vida dele. Se estão insinuando que eu tenho atração entre ele e eu, não. Ele é só meu colega de trabalho. Jogar golfe é uma das atividades patrocinadas pela empresa. Geralmente é mais escolhida pelos homens do meu departamento. Eu sou péssima no golfe, mas ainda assim participo porque pelo menos é um dia fora do escritório e é sempre preferido. Nós construímos os bares onde bebemos. Noite de abertura, nossa equipe está sempre lá. E aí bebemos uma bebida ou 2, mas não ficamos até o lugar fechar. O jantar é sempre depois que terminamos um dia de trabalho, geralmente em uma rede de restaurante. Ocasionalmente, nos damos um agrado, algo um pouco melhor depois de um dia de 14 horas, que começa às 6 da manhã. Nós merecemos. Não vejo esse colega fora do trabalho. E meu marido não o conhece, porque eu e esse colega não nos falamos ou saímos fora do trabalho. Ou fora do contexto de trabalho mesmo, que seja fora do expediente. O colega que disse que teria um problema com esse cenário, eu só o conheço há 1 ano. Então não posso falar sobre o seu caráter fora do trabalho. Ele parece ser até que legal. No entanto, eu recusaria uma viagem com ele de 5 a 6 horas de carro, porque eu tenho certeza que ele não pararia de falar o tempo todo. E aqui, gente, eu vou resumir para vocês, mas a maioria dos comentários não vê o menor problema, fala que é mulher também e viaja a trabalho e pega carona e não vê problema, ou homens falando que, tipo, agradeceria até se o cara trouxesse, daria um presente para ele por ter trazido a mulher para ele,
o marido dela em segurança. A maioria tem mais ou menos esse tipo de fala, não vê grandes problemáticas nisso. Eu vou dar a minha opinião nessa história aqui, tá? De cara, eu já não vejo nada demais. E eu seria uma hipócrita se eu visse algo demais aqui. Eu tenho uma vida muito de exposição, né, nas minhas profissões. Entre as minhas profissões, eu trabalho em academia e tô sempre exposta ali nos palcos. Por muitos anos, eu dei aula de dança nas academias e tô sempre ali, né? E embora nas aulas coletivas não tenham tantos homens, nas aulas em si, sempre dá para ver de fora, na academia, o que está acontecendo lá dentro da sala de aula. Então, as pessoas estão vendo o que está acontecendo lá do lado de fora. E eu também sou cantora, tenho uma banda. E já participei de outras bandas. E a minha banda é composta, todos os integrantes são homens, né? Só eu sou mulher na minha banda. Todos eles, a maioria deles é casado com mulheres. E eu me dou muito bem com eles. E também tenho um bom relacionamento com as esposas deles. Até onde eu sei também, elas não têm questões comigo. E meu namorado não se importa. Tendo em vista que a minha banda vai fazer 3 anos, tá? Fora isso, antes disso, eu já toquei em outras bandas. A maioria das bandas, a maioria dos integrantes são homens, tá? E nas academias também já tô há mais tempo que isso. Eu que dou carona para um dos integrantes todos os dias. E a gente vai e volta tarde para casa, volta de madrugada para casa, só eu e ele lá. E, curiosamente, esse integrante que eu levo para casa ficou solteiro recentemente. Eu não tenho problemas com isso, porque não tem nada a ver, sabe? Nada a ver. Eu não tenho nenhuma intenção não profissional. A gente tem uma relação mais de amizade, eu e os meninos, e eu super respeito, e eles também super me respeitam. A gente tem uma relação de brother, sabe? De colega da 5ª série. E, coincidentemente, também, eu sempre tive muito mais facilidade de ter amizade e aproximação com homens desde a minha adolescência. Eu sempre tive mais amigos homens do que mulheres. Eu acho uma parceria, uma amizade mais simples, mais fácil, sabe? Eu sempre fui assim. Esse é o meu jeito, esse é o meu pensamento, essa sempre fui eu. Não tô falando que eu não tenho relações, amizade com mulheres, nem nada disso, não tô falando nada disso. Só tô falando que sempre foi mais fácil pra mim ser assim. E sempre convivi assim e nunca tive grandes questões. E é claro, se você percebe que tem alguma coisa estranha aqui e ali, você tenta entender e, se for o caso, você se afasta, sabe? Ou conversa com a pessoa e depois se afasta. Ó, amigo, tá confundindo as coisas. Mas se eu tiver que ter um relacionamento que eu tenha que me preocupar com a pessoa com quem eu me relaciono, ou que o cara vai ficar me perturbando porque não confia em mim, não é você o problema, não confio nos outros, né? E a pessoa fica ali te perturbando, fica demonstrando o tempo todo desconfiança, insegurança, não tem por que estar se relacionando. Essa é a minha opinião. Um relacionamento tem que consistir de respeito, confiança e admiração. Muitas vezes, muito mais desses 3 do que o amor em si, sabe? Se tem amor, mas não tem respeito e não tem confiança, na minha opinião, também não existe amor, tá? E admiração é muito complicado você sustentar um relacionamento por muito tempo, sabe? E ter um relacionamento saudável. Às vezes você consegue sustentar um relacionamento, mas ele é saudável, sabe? Você consegue levar ele de forma leve? Consegue estar em paz enquanto a outra pessoa está em outro lugar? Se não, repense. Pode pensar assim, você tá assim porque seu relacionamento é bom, é saudável, você não tem motivo pra desconfiar. Então, por isso que você tá tranquila. Eu já tive muitos relacionamentos e relacionamentos tóxicos. E eu sempre fui assim. Não era ciumenta. Não vou dizer que eu sou 100% sem ciúmes. Às vezes eu tenho situações quando a pessoa me dá motivo, sabe? E quando vem alguém muito pra cima, porque já me relacionei com pessoas que se expõem também, e ela não sabe se pôr no lugar dela. Ela não sabe cortar pessoas abusadas, sabe? Você tem que cortar a pessoa abusada, não sou eu que tenho que ficar com perseguição com ninguém, sabe? Então, se eu tiver que ficar de babá, ou andando com a pessoa tiracolo, ou ela a meu tiracolo, porque tem insegurança, eu prefiro não estar me relacionando, sabe? E se a pessoa me trair porque eu dou confiança pra ela, porque se eu tô fazendo um show, ou se eu tô saindo com as minhas amigas, mesmo que eu não tenha show, tô indo em algum lugar, eu vou muito no cinema sozinho, faço muitas coisas sozinha, sabe? Eu adoro fazer isso. Adoro ter independência, sair com amigos, amigas, sabe? Então, assim, sem estar com a pessoa do meu relacionamento a tiracolo. Então, se eu tenho que andar com a pessoa embaixo do meu braço, ou ela pendurada no meu pescoço porque tá insegura,
não tem por que existir um relacionamento. E se essa pessoa me trair porque eu estou dando liberdade, não tem essa de dar liberdade, a pessoa tem a liberdade. Nós somos indivíduos. Eu tenho minha vida, ele tem a vida dele, e somando nós temos a nossa vida juntos. Mas ainda somos pessoas separadas, com vidas separadas, e nossas individualidades, nossas necessidades individuais. E estou num relacionamento monogâmico. E eu tô tranquila com isso. Se a pessoa for me trair, não diz respeito a mim. E eu não tenho que mudar meu comportamento, ou passar a ser uma pessoa ciumenta compulsiva, ou ficar vigiando a pessoa, investigando o celular dela. Eu não sei a senha do meu namorado, ele não sabe a minha senha. Talvez ele saiba a minha senha. Eu não sei, não quero saber. E mesmo que eu saiba, eu já tive acesso à senha de namorado antes, e eu não ficava olhando o celular dele. Eu não me sinto confortável. Invadir a privacidade de alguém, eu não acho legal. Então, mesmo que eu tenha acesso à senha, eu não vou olhar. Porque se eu tiver que ficar observando a vida do cara, investigando senha, investigando celular, eu não vou ter paz. E eu não vou me sentir confortável e eu não vou me sentir à vontade dentro desse relacionamento. Eu vou estar me sentindo tóxica, insegura e sem sentido do porquê estar ali, sabe? Enfim, tenho dado essa grandíssima palestra. Me contem se vocês pensam diferente de mim, se vocês gostariam de acrescentar algo à minha fala, ou por que vocês pensam diferente, se for o caso, tá bom? Aí, eu vou para um caso parecido aqui. Ainda tem a ver com a proposta, mas muda um pouquinho a visão de quem tá contando a história, tá? Bora para a segunda história. Devo me preocupar com essa mensagem que minha namorada me enviou? Eu sou um homem de 22 anos e minha namorada tem 24 anos. E estamos namorando há 10 meses. Nosso relacionamento tem sido ótimo até agora. Ela me enviou uma mensagem que foi um pouco alarmante essa manhã. Ela estava dizendo à mãe dela que um homem que é colega de trabalho mora a 3 minutos da casa dela e sua mãe perguntou como eu me sentiria se eles compartilhassem o carro juntos. Eu e minha namorada já conversamos sobre como não há razão para nós nos encontrarmos com o sexo oposto cara a cara. Só eu e outra pessoa. Nós até conversamos sobre fazer almoço juntos com uma pessoa do sexo oposto seria ultrapassar uma fronteira. A mãe dela disse que meu pensamento sobre isso é um sinal de alerta. Eu não acredito que o meu pensamento seja controlador. É apenas uma questão de limites. Eu nunca sairia 1 a 1 com uma garota que não seja minha namorada. E não acho que minha namorada deva sair, só ela e mais um outro cara que não seja eu. Eu acho que é nesse ponto que o declínio de um relacionamento acontece. Quando as pessoas começam a passar muito tempo com outra pessoa do sexo oposto sozinha. Parece que estamos na mesma página sobre isso. Essa mensagem me deixou um pouco preocupado, porque ela estava dizendo à mãe que o colega de trabalho está a apenas 3 minutos de distância. Isso me faz pensar se por um acaso esse cara se ofereceu para dar carona para ela, mesmo sabendo que minha namorada está em um relacionamento. Estou começando a me perguntar se esse colega de trabalho tem sentimentos por ela. E também espero que minha namorada não aceite essa oferta do colega e eu prefiro levá-la eu mesmo. Podem me chamar de inseguro se quiser, mas esses são os meus limites. Estou curioso sobre o que todo mundo pensa sobre isso. Estou imaginando que quando nos ligarmos essa noite, devemos conversar sobre isso para que possa ter mais clareza sobre o assunto. E aí, gente, aqui não muda muito todo o sermão que eu passei antes, tá? Eu ainda penso exatamente a mesma coisa. A única coisa que eu posso dizer a favor deles é: o combinado não sai caro. Se vocês pensam da mesma forma, se sentem confortáveis com esse tipo de pensamento, esse tipo de acordo, tá tudo bem pra vocês, vocês pensam de boa nisso, igual, é isso. Tá? Combinado não sai caro. Agora, se isso é mais unilateral e é quase que imposto pra pensar igual, assim, eu vejo isso aqui extremamente problemático e não me relacionaria com alguém que tem esse tipo de pensamento, tá? Colocando isso como limite. Limite... Quem tem limite é município, já diriam, né? Vou ler uns comentários aqui da galera pra vocês, tá? Você deveria se preocupar com as suas próprias inseguranças. Carona não é sair juntos. Outra pessoa responde. Está claro que o OP é a pessoa sempre que conta o relato, tá? O relato principal. Está claro que o OP é inseguro. Sinto muito, mas dividir carona não é passar tempo com alguém, cara. Eles estão um ao lado do outro.
Talvez fosse um pouco diferente se o colega de trabalho estivesse a 30 minutos e na direção oposta. Isso seria uma conversa um pouco diferente. O fato de que o OP acha que dividir carona para o trabalho é passar tempo juntos é insano. Outra pessoa fala: sou uma mulher em um relacionamento com um homem que adoro totalmente. Meus colegas de trabalho, homens, me dão carona o tempo todo, de casa para o trabalho e vice-versa. Nunca, nenhuma vez, passou pela minha cabeça ser infiel. E o meu namorado até conhece meu melhor amigo de infância, que é um homem. E eu passo um monte de tempo a sós com esse meu amigo. Eu também não limito os amigos dele. Se você não pode confiar em seu parceiro em nenhuma situação, por que raios você está com ele? Concordo 100%. Outra pessoa fala assim: minha esposa costuma se encontrar com colegas para tomar umas bebidas e tal. Não tem nada de estranho acontecendo. E aqui a maioria dos outros comentários vão sempre na mesma linha. Eu estou de acordo com o pensamento dos comentários aqui. Me contem o que vocês acham, se vocês pensam diferente e qual é o seu argumento, caso você pense diferente também, tá? E vem para mais uma história com um contexto um pouco parecido, mas aqui muda um pouquinho também a perspectiva da história, tá? Eu seria o idiota por entrar em contato com o treinador de academia da minha esposa? Resumindo, minha esposa se apaixonou pelo treinador de academia. Parecia bastante unilateral da parte dela. Isso foi há quase 3 anos. Neste período, passamos tempo separados e estamos a caminho do divórcio em breve, se isso continuar. Ela ainda está completamente obcecada por esse cara. Diz que ele é seu parceiro espiritual, que ela é a costela dele e eles estão em sintonia com Deus e etc. Ela até usa uma outra página do Facebook depois que ele a bloqueou de suas páginas para ver o que ele está postando. Ela vê sinais sutis e enigmáticos que ela acha que são direcionados para ela, para mostrar que ele tem sentimentos por ela. Ele a dispensou do treinamento há 2 anos. Ela nunca soube os motivos disso ter acontecido e não vai perguntar, mas ela jura que ele tem sentimentos por ela e que deve ter sido a namorada dele que o fez fazer essas coisas, ou seja, ele também tem namorada. Ela ainda vai àquela academia às vezes, aonde ele é atencioso com ela. Não estou pedindo conselhos sobre o meu casamento, mas mais ou menos eu seria o idiota por contatar esse cara e contar tudo que minha esposa está dizendo sobre ele e como isso está arruinando minha vida, meu casamento e minha família. E talvez ver se ele poderia comunicar a ela para deixar ele em paz, se não há sentimentos por ela, caso não haja realmente sentimentos por lá. Ele age como se estivesse tentando fazer ela entender que deve deixá-lo em paz, mas ela não para. Você acha que isso poderia fazê-la acordar do que quer que esteja acontecendo na cabeça dela ao ouvir diretamente dele? Sinto que não tenho mais opções e quero tentar algo desesperado neste ponto. Aí, alguns comentários, tá? O problema é a sua esposa, não esse cara. Aí outra pessoa diz: o treinador já bloqueou ela. Ela é quem está perseguindo ele. A única razão para contatá-lo seria para fornecer toda a informação para apoiar a ordem de restrição que presumidamente está pendente. Outra pessoa diz: parece que isso pode ser tudo na cabeça dela e ela tem questões a resolver. Precisa seguir com o divórcio. Falar com o treinador não vai consertar isso e não vai fazer ela voltar diretamente para você. E alguém diz aqui que ele precisa levar a esposa no terapeuta e ela provavelmente vai precisar de uma internação. Concordo com praticamente todos os comentários. Acho sim que ela precisa de muita ajuda psicológica e talvez até psiquiátrica. E talvez também não tenha solução mais para esse casamento, tá? Mesmo que ela faça um tratamento, mesmo que exista ainda esse sentimento do marido em relação à esposa, eu acho que é um casamento já meio fadado aí pro ralo, né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, que se você já pensou alto aí em casa sobre algum tipo de comentário que você gostaria de fazer para essas pessoas que deixaram esses relatos no Reddit, e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para a gente debater um pouco mais por aqui. Vamos para a próxima história. Eu estou exagerando por desconfiar do meu noivo após encontrar algumas roupas íntimas que não eram minhas entre as roupas de lavanderia dele. Eu sou uma mulher de 27 anos e o meu noivo também tem a mesma idade que eu. Ele lavou roupas e eu encontrei entre elas um fio dental no meu tamanho em uma pilha de roupas limpas que o meu noivo levou para lavar no último final de semana. Ele me pediu para colocar as roupas na secadora e quando fui fazer isso, encontrei um par de fio dental dobrados de forma bem organizada em cima da secadora,
que eu não conhecia. Acabei trazendo e mostrando a ele enquanto lavava a louça e comecei a chorar. Ele imediatamente disse que achou que era meu. Se não fosse, deveria fazer parte da roupa muito velha dele de quando ele foi em uma missão militar. Ele vai em suas missões por uma semana, cerca de 2 vezes por mês. E faz lavanderia enquanto está fora algumas vezes aqui e ali. Então, ele retrocedeu e disse que não fez lavanderia nas últimas 2 semanas que esteve fora. Então, se o fio dental era da lavanderia da missão dele, deve ser ainda mais velho que isso. Quero acreditar nele. Mas uma parte de mim se lembra que ele já traiu quando era mais jovem no colégio, provavelmente há uns 8 ou 10 anos atrás. Desde então, ele tem sido o melhor namorado que eu poderia ter, já que estamos juntos há 3 anos. E ele mudou totalmente sua vida para ser o melhor cara pra mim. Ele também foi muito franco comigo sobre ter traído desde o primeiro dia em que nos conhecemos e geralmente ele é péssimo em mentir ou esconder coisas. Mas vou dizer que nós temos um relacionamento à distância e estamos há 3 anos assim. Mas passamos pelo menos várias horas todos os dias fazendo chamada de vídeo e eu costumo saber o que ele está fazendo. Ele me deu o telefone dele para eu verificar, já que ele não se importa. E eu não encontrei nada que me fizesse sentir desconfiada. Mas quem sabe, né? Quero saber se posso simplesmente seguir em frente com isso ou se é justificável que eu esteja frustrada e chateada acusando-o de traição. Aí, gente, vamos para alguns comentários. Eu acho uma história complexa, tá? Alguém responde para ela assim: eu só uso lavanderia compartilhada e pego as coisas dos meus vizinhos mensalmente. Se ele usar máquinas comunitárias, é fácil que essas coisas se misturem. Se esse for o seu único sinal de alerta, eu ignoraria. Se houver mais coisas acontecendo, poderia ficar um pouco mais desconfiada. Outra pessoa comenta: eu tive que passar em uma lavanderia enquanto esperava pela nossa nova máquina de lavar. Acontece, especialmente com algo pequeno que pode se esconder na borda da máquina. Eu não acho que ele dobraria para você e colocaria em cima, a menos que ele realmente pensasse que era seu. Aí a Opi responde um comentário assim: quando ele estava em missão militar, eu vou dizer que já encontrei meias na lave seca do apartamento antes também. Só que dessa vez foi uma calcinha e isso me deixa chateada. Aí uma pessoa responde pra ela: meias perdidas são literalmente roupas íntimas, assim como uma calcinha perdida. Pela sua própria admissão, ambas provavelmente foram parar lá da mesma forma. É uma peça de roupa extremamente fácil de se perder e se misturar com outras roupas na lavanderia. Eu apostaria que é uma das coisas mais comuns. E galera, os comentários são basicamente rodando em cima disso. Me contem aí, eu fiquei curiosa pra saber. Eu não sei muito bem o que pensar, eu acho que cada caso é um caso e só saberia vendo na hora mesmo, não sei. E vocês, me contem como vocês acham que reagiriam. E vamos aí para a última história desse vídeo de hoje, e essa envolve de fato uma traição. Traição dupla, né? Eu sou uma mulher de 45 anos e estou com meu marido de 43 anos há 25 anos. Em outubro de 2022, tivemos um momento difícil e ele teve um caso emocional com uma colega de trabalho casada. Não sei a idade dela. Eu descobri e nós estávamos resolvendo isso. Ele trocou de trabalho e não estava respondendo a ela. Já ela continuou enviando mensagens. No Dia das Mães de 2023, descobri que ele começou a conversar com ela novamente depois que o trabalho o fez voltar ao local que eles trabalhavam juntos. Nós nos sentamos, definimos limites e ele bloqueou ela em todas as plataformas sociais, assim como no celular. 2 anos depois, ela criou novas contas e tentou mandar mensagens para ele novamente. Ele bloqueou ela de novo e me mostrou tudo. Ela usou contas de amigos para mandar mensagens, além de pedir para que os amigos em comum também mandassem mensagens a ele por ela. Meu Deus, que mulher impertinente, inconveniente e insistente. Jesus amado. Vamos lá. Ontem, depois de quase 3 anos sem contato, ela mandou mensagem para um bom amigo deles em comum no Facebook e confessou seu amor por ele, perguntando como poderia entrar em contato com meu marido. Mesmo quando disseram que ele não está interessado e que ele a bloqueou, isso deveria ser uma resposta o suficiente para ela, mas ela respondeu que provavelmente fui eu que fiz isso. Será que ela algum dia nos deixará em paz? Devo encontrar uma maneira de avisar o marido dela? Eu já tentei isso antes, mas estou bloqueada desde que a confrontei e disse que ia contar tudo para o marido dela. Talvez eu tenha que pedir para outra pessoa mandar mensagem para ele ou criar uma outra conta só para isso, ou seja, repetir o mesmo passo que ela está fazendo
e vai virar um ciclo sem fim da coisa. Cara, é uma situação muito complicada, né? Aqui eu quero deixar 2 questionamentos pra vocês sobre esse caso. Primeiro, você perdoaria o seu marido após descobrir que ele tem um caso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de saber de vocês é, caso você perdoe, como você agiria com essa mulher que tá agindo insistentemente? Como lidar com isso? O que você faria nessa situação? Cara, eu acho que cada caso é o caso. O combinado não ser caro, como já disse antes. Se você resolveu perdoar o seu marido, tem que levar isso adiante, né? Combinado aí entre vocês. Eu não sei como eu agiria, tá? Porque eu acho que as coisas abrem precedentes. Mas pessoas são diferentes, pensam diferentes, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. A gente pode discordar aqui nesse pensamento, mas eu acho muito complicado. Me contem aí se vocês já perdoaram uma traição. Me contem, eu já perdoei e me arrependi profundamente por ter acreditado nele. Não é que eu perdoei. Ele disse que não tinha feito, eu acreditei nele e depois eu me arrependi amargamente. Papo para outro dia. Mas já fica aí o spoiler de algumas situações da minha vida, dos meus relacionamentos. Eu li aqui os comentários, e só pra fazer um resumão geral aqui, a maioria fala que ela tem que procurar contar tudo pro marido da outra moça, ou procurar fazer uma ordem de restrição, porque tá sendo um assédio, ou recomendando que o marido dela procure o RH da empresa pra contar sobre isso, dizendo que está sendo assediado, ele e a família dela, e que isso está sendo prejudicial para ele e para a profissão dele. Concordo com a maioria dos assuntos. Contar para o marido dela, não sei se vai resolver. Tem que resolver entre o afastamento dos dois e como isso, já que você assumiu ficar nesse relacionamento, como você vai lidar com essa situação toda. Não sei se vale a pena ter todo esse estresse, né, para esse cara que te traiu já, né? Mas cada um sabe de si, né? E esses foram os relatos de hoje. Me contem aí o que você achou, qual foi a história que mais te intrigou, qual história você achou mais bizarra, que conselho você gostaria de deixar para um desses relatos. Te espero no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de recomendar esse vídeo para outras pessoas, encaminhar. Deixa também o seu relato, manda para mim no e-mail que tá na descrição desse vídeo, o seu relato também, que eu quero muito conhecer as suas histórias. E fica tranquilo que eu conto aqui tudo de maneira anônima, caso você queira. Aguardo você no próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!